Cara, não fazia o menor sentido a minha mãe sair para trabalhar, meu pai sair para trabalhar e eu ficar no cuidado de outra pessoa. Não fazia sentido isso para mim, assim. Então, por que você me teve, sabe? Tipo... Pro outro cuidar. exatamente. Não fazia sentido isso. E mais algumas coisas outras que os adultos pensavam muito esquisito para uma criança, né? E aí, assim, eu falei, tá, eu queria mudar o jeito que os adultos pensavam. E aí eu fui alimentando isso, porque eu sou muito curiosa, sempre muito curiosa. Então eu queria saber... Fiquei sabendo, inclusive, que você se autodenomina como nerd, uma pessoa super curiosa, que tá sempre atrás de aprender, é verdade? Super verdade. Eu morava quase no interior de São Paulo, não era no interior, mas era quase no interior de São Paulo. Então, a gente tinha poço, eu plantava e eu queria entender como é que essas coisas todas funcionavam, então eu sempre estava com a mão na terra, eu queria descer no poço para ver quando a bomba parava de funcionar, como é que era, então eu sempre tive muita curiosidade, e essa curiosidade é que me levou por esse caminho de saber um monte de coisa ao mesmo tempo e tentar mudar o jeito que os humanos pensavam, e aí eu fui atrás disso. Então fiz medicina e no 4º ano de medicina eu descobri que a medicina é uma medicina de cura, não é uma medicina de prevenção. E aí isso foi muito impactante para mim. No 5º ano eu perdi um irmão, eu tenho 2 irmãos, quer dizer, tinha 2 irmãos e o meu irmão do meio morreu num acidente de moto. E aí foi muito difícil mesmo, assim, sabe, Má? Assim, obrigada pelos seus sentimentos. E foi muito difícil porque naquele momento eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Por que eu existo, né? Exato. Né, assim, não só porque... O que a medicina pode ajudar nesse momento? Sim. E eu não pude ajudar o meu irmão naquele momento, né? Então, eu comecei a repensar isso, que já estava na minha mente desde o meu 4º ano, que era, a gente só estuda doença. Perfeito. A gente não estuda saúde. Exato. Saúde, a gente estuda os 2 primeiros anos, depois a gente só estuda doença. E isso me incomodava muito, sabe? Eu queria ser uma médica de prevenção, uma médica que cuida de... Como é que a gente melhora a nossa saúde? E aí, bem contra um mercado, né? Exatamente. A minha frase atualmente é: o mundo é do avesso e o avesso é o meu lado, sabe? Sim. Assim, Bem forte essa frase. Né? Bem forte. Porque... precisava fazer alguma coisa, né? Aí precisava decidir o que eu ia fazer na minha residência. Eu fiz infectologia e a infecto me ajudou muito, porque a infecto trabalha com o coletivo, Perfeito. Trabalha com o ambiente. Então, não era só você, era você, a sua família, eu tinha que cuidar disso, eu tinha que cuidar do ambiente também, do contexto. Né? E isso me ajudou muito, assim, a começar a trilhar uma medicina mais minha, vamos falar assim. Sim. Mas no momento em que eu entrava em contato com o paciente que precisava mudar os seus hábitos, isso era muito difícil, porque o médico prescreve, né, gente? Ele prescreve, te dá uma receita, fala, boa sorte. Você precisa tirar o açúcar, você precisa, sei lá, mudar os seus hábitos, você precisa começar a fazer exercício físico, se vira para fazer isso. Como é que no dia a dia pega, né? Como? Não é problema meu. Tá aqui a sua receita, vai com Deus, né? Isso é um pouco até fazendo um paralelo do dia a dia hoje, né? Assim, as fórmulas mágicas que a gente tem prontas aí para trazer soluções em menos de meio segundo, aperta e desaperta botões. Exatamente. E aí acho que a gente está aqui também defendendo essa bandeira de neurociência e falando que tem um conjunto de ferramentas que podem ajudar a gente a ampliar a nossa consciência, fomentar a plasticidade neural, a gente se transformar, essa troca é para isso e para inspirar quem tá em casa, né? Mas não existe fórmula mágica. Esse como de mudança de comportamento é extremamente difícil e individual e intransferível. Exatamente. E tem muito a ver com o ambiente, né, mano? E isso eu trouxe muito da Infecto, né? Assim, o ambiente impacta muito a gente. E é o ambiente que programa o nosso sistema nervoso. Descobri isso anos depois. Perfeito. Né? Mas... E esse movimento a gente não tem com o paciente. Então, você manda o paciente para casa e fala... Até nunca. Se vira, né? Assim, e isso também me incomodava muito. Então, eu fui atrás de como é que a gente muda comportamento? Como é que o comportamento é feito? E aí, com essa trajetória, eu estudei várias medicinas complementares e depois acabei no Mindfulness, que depois me levou para neurobiologia comportamental em Stanford. E aí o quebra-cabeça se fechou. Foi aí que eu respondi as minhas perguntas, sabe? Legal. E aí eu acalmei meu coração, porque aí eu descobri como o algoritmo humano funciona de verdade, coisa que a medicina não explica.
né? A gente aprende em partes, e esse é um grande problema, que é o que você falou, né? Tem um checklist, então agora eu vou estudar essa caixinha, agora eu vou estudar essa caixinha, agora eu vou estudar essa caixinha, e não tem uma integração entre as caixinhas. E normalmente as caixinhas estão mais voltadas para o técnico do que para o comportamental. Exatamente. A gente ainda, em termos de posição executiva, mercado, RH, a gente vê muita gente sendo contratado pelo CV perfeito, que a gente está treinando essas crianças desde os 3 anos com trocentas línguas, com todos os check the box, a gente é inteligência emocional e autorregulação e o autoconhecimento que leva para a gente poder se tornar melhores seres humanos no final do dia, né?